Oi, 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 galerinha, tudo bem? A prof também está bem. E hoje vamos para mais uma aula de cidadania, né? Agora nós estamos indo no nosso conteúdo para depois a prof retomar. A cidadania, como a apostila é um pouquinho mais fininha, a gente pode fazer isso, né? Mais vezes. Então, vamos pegar a apostila 3 de cidadania, lá na página 295, né? Vamos lá, deixa a prof colocar aqui a apostila. Vamos lá. Aprofundando os conceitos, a indústria cultural. Então, a gente sabe, né, que a gente tem vindo falando sobre essa indústria cultural, certo? Sobre as lâmpadas, nós falamos que foi diminuído o consumo delas, para quê? Para que as pessoas pudessem comprar mais, gastar mais. E se, claro, a gente precisa comprar algumas coisas, né? Será que a gente precisa? Será que tem essa necessidade? Então, a gente já vem falando sobre isso. Então, vamos ver. Como vimos anteriormente, a indústria cultural está presente em quase tudo que consumimos. Porém, sua base é a arte e o lazer. Então, a indústria cultural, ela tem como a base dela a arte e o lazer, né? A gente passear, a gente se divertir. A indústria cultural nada mais é do que a influência da tecnologia e do sistema capitalista, que é o dinheiro, sobre as manifestações artísticas, seja elas quais forem, quadros, objetos, músicas, etc. Então, assim, a indústria cultural, o que é? Aquela influência da tecnologia, meu Deus, eu tenho que entrar no computador, eu faço tudo por computador, eu jogo no computador, eu brinco no computador. Então, é isso, certo? Então, não importa se é quadro, se é objeto, se é música. Hoje, nós ouvimos música pelo computador. É tudo tecnológico. Nós podemos comprar objetos para o computador, certo? Então, a indústria cultural ela é muito forte. Nesse caso, podemos dizer que toda a nossa cultura está submetida à questão econômica. Sim, nós temos que pagar, certo? Visando sempre ao maior lucro e não a expressão artística em seu aspecto mais livre, certo? Então, quer dizer, nós somos condicionados a pagar por tudo, certo? Como é que eu vou usar a minha internet se eu não pago uma internet na minha casa? Então, eu tenho que pagar para eu poder ter, certo? Nosso lazer também está ligado a isso. Um desejo de consumir coisas em nosso tempo livre, que nada mais são do que as coisas fabricadas exclusivamente para o nosso divertimento. Sim, gente, se eu vou querer um jogo, o que eu vou fazer? Eu tenho lá um videogame, eu tenho um Xbox, eu quero jogar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar esse jogo, certo? Para eu me divertir. Então, eu vou estar gastando dinheiro. Será que a indústria cultural propicia mesmo diversão? É acesso à arte de verdade? Estamos sempre pensando no que poderíamos fazer com o pouco dinheiro que temos, na viagem que sempre quisemos, em coisas sempre novas. Estamos sempre desejando mais coisas. Tudo isso é fruto desse fenômeno que estamos estudando, a tecnologia, certo, gente? A indústria cultural, certo? Porque a gente está sempre planejando, ai, eu comprei uma bota, aí eu vejo uma bota nova, nossa, eu quero aquela bota, mas será que eu preciso mesmo? Né? Eu fui para a praia, viajei, mas eu quero viajar para uma outra praia, então eu já fico pensando, certo? Eu sempre quero mais coisas. Isso é a indústria cultural. Voltando a falar de arte, podemos dizer que nossa cultura está virando enlatada? Você já reparou que muitas das nossas músicas falam sempre das mesmas coisas? Tem ritmo muito parecidos?
e que muitas vezes passam longe de ser uma expressão cultural super bacana e artística? Sim, né, gente? As músicas, elas estão com os ritmos muito parecidos. Vou dar um exemplo. As músicas da Anitta. Que mensagem que trazem pra gente? Nenhuma. Nenhuma. Não traz nenhuma mensagem legal. Certo? É só o ritmo ali, que a gente fica dançando e cantando. Não traz nenhuma coisa boa pra gente. Cadê a coisa boa que as músicas de hoje passam pra gente? Não tem, né? Então elas têm uns ritmos muito legais, muito gostosos da gente dançar, mas elas não falam nada, nada de bom. Então vamos ver. A indústria cultural. Como você já sabe, a indústria cultural é um fenômeno que relaciona a cultura, entendida como música, cinema, artes em geral, à necessidade de consumir cada vez mais. Sendo assim, a arte acaba virando um produto, tal como os que você vê na prateleira de mercado. Nesse caso, até mesmo momentos de lazer, que deveriam ser algo bem livre, estão submetidos a essa necessidade de consumo. Como você pode ver na imagem, um momento de descontração está cercado por compras. Olha lá, ó, gente. Está cercado por compras, certo? Pelo celular da moda, tablets, etc. Não conseguimos mais nos desligar da necessidade de ter coisas sempre melhores e mais modernas. No caso específico do cinema, ele também não escapa ao fenômeno da indústria cultural. Muitos filmes são produzidos buscando não necessariamente a arte pura e simples, mas tornando-se produtos apenas para o entretenimento e diversão de quem assiste. Sim, ainda hoje criaram o cinema 3D, 4D, 5D, né? Tudo a gente tem que pagar, certo, gente? Então, é bem complicado, a gente não consegue mais ficar sem celular. Até se a gente vai num cinema, a gente não assiste mais um filme com arte pura e simples, não, sempre tem lá efeitos especiais, sempre. Certo? O cinema também virou fenômeno da indústria cultural. Para vender mais, os filmes devem ser produzidos com o intuito de agradar o maior número de pessoas, provocar emoções e sensações agradáveis. Mas na vida, é sempre assim? O cinema muitas vezes retrata um estilo de vida muito distante da nossa realidade, que é composta de dificuldades e emoções naturais e humanas, como felicidade, tristeza, etc. Sim, né, gente? Os filmes de cinema sempre têm finais felizes. Sempre tudo é lindo e maravilhoso. E a nossa realidade não é assim. Assim, a cultura produzida para as massas, que consomem mais, gera mais lucros que uma cultura composta para um grupo seleto de pessoas, dotadas de olhar crítico para o mundo. Neste sentido, podemos observar que a arte torna-se um objeto de consumo, algo que pode ser perfeitamente utilizado e descartado. Ah, já utilizei, não quero mais. Vamos juntos investigar melhor o que isso significa? Então vamos lá. Tarefa de casa. Com a lupa na mão. Considerando a conversa que você teve comigo, né, que eu expliquei, que a gente teve sobre a indústria cultural, nós vamos pesquisar músicas e as letras delas. Filmes, imagens, notícias e propagandas que se relacionam com o que a gente falou até agora. Depois disso, categorize tudo o que encontrou na pesquisa em obra de arte, músicas e propagandas. Então, assim, vou achar obras de arte. Vou colocar aqui. Vou achar uma música. E vou colocar a música aqui e a letra dela. Aqui na obra de arte, eu vou colocar, quem conseguir figura, coloca figura, mas tem que colocar o nome da obra de arte. Certo? E aqui uma propaganda. Vou dar um exemplo de uma propaganda do McDonald's, quando coloca lá, amo muito tudo isso, né? Isso já é uma propaganda, que se eu amo muito o McDonald's,
certo? Então, vou colocar aqui, vou colocar aqui, ó, a obra de arte, aqui a música, aqui o nome da música, e aqui a propaganda. Aqui eu vou colocar o nome da obra de arte, quem pintou, quem foi o artista, tudo aqui. Aqui eu vou colocar a letra da música. E aqui eu vou colocar qual propaganda é essa, certo? O que que diz dessa propaganda. Aí eu vou categorizar, certo? Vou colocar aqui se a propaganda igual ele disse aqui, categorize tudo que você encontrou na pesquisa, né? Então aqui eu vou categorizar, vou colocar categorias dessas obras de arte, categorias dessas músicas, em que categoria que ela tá, certo? Então vou colocar tudo isso. Ó, posso colocar aqui várias obras de arte. Vamos fazer desta forma. Vou colocar várias obras de arte. Quem achar 3, vai colocar 3. Quem achar 5, vai colocar 5. Quem achar 6, vai colocar 6. Vai colocar aqui também músicas, tá? 5 ou 6. A letra da música aqui. E aqui as propagandas, tá? Vocês vão fazer isso. Não precisam preencher todos os campos, gente, certo? Então, gente, era isso que a prof queria explicar. Então, gente, era isso que a prof queria explicar, certo? Explicar para vocês a lição de casa. Então, vocês podem colocar lá 3 obras de arte ou 5, quem achar, tá? As músicas também do mesmo jeito. Coloquem lá bonitinho. Quem quiser pôr figura, pode pôr. A letra da música tem que colocar a letra da música, certo? A propaganda também, quem achar figuras daquela propaganda, pode colocar, certo? Vejam como é que vocês podem fazer, certo? Podem desenhar? Pode desenhar, tá? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês, porque a apostila de cidadania, ela é fininha, então a prof tem que ir devagarinho, por isso que os vídeos são um pouquinho mais curtos, certo? Mas é isso que a prof queria explicar para vocês. Então, se cuidem, beijos para todos e até o nosso próximo vídeo.